Olá! Para qualquer família tradicional, não há nada mais desgastante do que ter uma pessoa próxima desaparecida, não é? Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a agonia pela falta de informações. Mas o que acontece quando a pessoa é encontrada décadas depois? Conheça o intrigante caso de Patrícia Copta. É incrível, mas esta mulher da foto esteve desaparecida por cerca de 31 anos. A história dela, no entanto, não tem nada de heroísmo, coragem ou ainda um protesto contra maus tratos em casa. Nada disso. No decorrer desta narrativa, você irá entender melhor o que aconteceu. Patrícia nasceu em 1940 e foi criada na região de Pittsburgh, Pensilvânia, nos Estados Unidos. Segundo o marido dela, Robert Bob Copta, quando mais nova, Patrícia era uma aluna nota 10, que acabou se tornando modelo em sua cidade e também instrutora de dança. Depois de terminar o ensino médio, ela trabalhou com finanças em uma empresa de vidros laminados em Pittsburgh e participava de eventos de dança de salão semanalmente, segundo sua família. Antes de se casar, ela costumava passar férias em Porto Rico, com familiares e também amigos. Segundo Gloria Smith, que hoje está com 79 anos, sua irmã Patrícia largou o emprego na vidraçaria depois de 10 anos, por causa de enxaquecas que os médicos atribuíram ao estresse. Ela, então, conseguiu um emprego como operadora de elevador no Instituto de Arte de Pittsburgh. Bom, foi nessa época que algo aconteceu. E ela começou a apresentar comportamentos que antes não tinha. Glória lembra que ela disse ter visto um anjo no instituto. Não demorou muito para que Patrícia começasse a fazer pregações na rua. A família, achando o comportamento estranho, a levou a alguns médicos, que a diagnosticaram com delírios de grandeza, além de apresentar sinais de esquizofrenia. Patrícia, então, precisou ser internada. Porém, não ficou muito tempo, e quando saiu, voltou às ruas. Patrícia foi apelidada de Pardal por causa da sua constituição franzina e, frequentemente, frequentava estacionamentos e estradas movimentadas na comunidade predominantemente residencial de cerca de 31 mil habitantes ao norte de Pittsburgh, onde ela alertava os transeuntes e motoristas sobre o fim do mundo. Sua família disse que ela sofria de problemas de saúde mental e temia ser institucionalizada, conforme foi informado pela CBS de Pittsburgh. Patrícia costumava ir também a qualquer evento que tivesse um aglomerado de pessoas, como jogos de beisebol, shows, eventos religiosos, enfim, vários acontecimentos que atraíssem o público. Ela estava lá, pregando e falando sobre o fim do mundo e que as pessoas deveriam se preparar. A família, até então, tentava ajudá-la de todas as formas, sempre concordando com uma coisa ou outra que ela falava aleatoriamente. Mas sempre o assunto era sobre o apocalipse e o quanto as pessoas estavam afastadas de Deus. Bob Copta, que agora está com 87 anos, disse que certa noite de fevereiro de 1992, chegou em casa e percebeu que sua esposa havia acabado de sair. Aquele foi o último dia que ele a veria pelos próximos 31 anos. Aquela noite já foi um sufoco para Bob e a família, pois, como ela não retornava, as horas foram ficando sufocantes. Ao longo do dia seguinte, eles foram à delegacia informar o desaparecimento de Patrícia. Pittsburgh, que naquela época tinha uma população de pouco mais de 370 mil pessoas, não era uma cidade considerada uma metrópole, mas também não era pequena para se encontrar uma pessoa do dia para o outro, a não ser se tivessem muita sorte. É claro que a polícia começou as investigações no âmbito familiar de Patrícia. E como é de praxe, o primeiro suspeito foi seu marido, Bob Copta. Segundo ele diria tempos depois,
Por ser considerado suspeito, foi interrogado à exaustão e reviraram toda a vida dele. Por outro lado, ele e os irmãos de Patrícia deram coletivas à imprensa, na época, revelando detalhes da vida da mulher, uma vez que, com isso, tinham a esperança de encontrá-la, devido à divulgação do caso. Não foi fácil para ninguém, naqueles primeiros meses. Até a Interpol foi colocada no caso. Bob lembra que a polícia cogitou até contratar um vidente para ajudar nas buscas, mas não adiantou. Eles se lembraram que ela sempre mencionava Porto Rico como um lugar maravilhoso, de clima ameno, onde gostaria de morar. Bob chegou a publicar alguns anúncios nos jornais de lá, mas nunca obteve retorno. À medida que os dias e meses iam passando, e nada de Patrícia retornar ou ser encontrada, as esperanças foram minando. A polícia de Pittsburgh já tinha praticamente abandonado as buscas. Mas assim mesmo, devido à repercussão do caso na mídia, a procura por Patrícia não parou, pelo menos durante os primeiros anos. A agonia do marido e dos irmãos de Patrícia, evidentemente, já não tinham mais medidas. Bob conta que todas as vezes que via na TV que haviam encontrado um corpo em algum lugar nos Estados Unidos, ele se perguntava se era o da sua esposa. Felizmente não era. Mas imagine só a tensão, a ansiedade e a agonia que isso gerava nos familiares. Por volta de 7 anos depois do desaparecimento, as pessoas mais próximas de Patrícia já haviam assimilado a ideia de que ela estava morta. Tanto é que foi dada como tal. A vida precisava continuar, não é? Bom, a família, não tendo o fanatismo que repentinamente se apoderou de Patrícia, sempre teve fé e, como dizem, pediram a Deus para que, onde e como ela estivesse, que estivesse bem. E assim o tempo passou. Em 1999, a cerca de 2.000 quilômetros de Pittsburgh, uma mulher de cerca de 60 anos foi vista vagando por uma cidade em Porto Rico. E devido às características de uma pessoa com necessidades, ela foi levada a uma casa de acolhimento de pessoas em situação de rua, onde passou a ser cuidada. Coincidentemente, foi no mesmo ano em que Patrícia Copta foi oficialmente dada como morta. Patrícia estava claramente sofrendo com indícios de demência, mas havia horas de lucidez que ela contava alguma coisa do seu passado, sem, no entanto, lembrar-se do próprio nome. Pelo que conseguiram entender, ela já havia perambulado por diversos lugares, desde que saiu de Pittsburgh. Quando ela foi acolhida pela Casa de Caridade, inicialmente, eles pensaram que ela tinha chegado a Porto Rico através de um navio de cruzeiro vindo da Europa. Aos poucos, a mulher passou a contar mais coisas do seu passado, nos raros momentos de lucidez. O pessoal da Casa de Acolhimento, já até acostumado à presença dela, ao invés de não dar atenção, o que poderia acontecer, uma vez que já haviam detectado um alto grau de demência nela, começou a se questionar se o que ela dizia poderia fazer algum sentido. Então, os profissionais passaram a investigar mais o passado, com base no que ela dizia. Com a ajuda da Interpol, uma assistente social de São Juan foi quem entrou em contato com a polícia, primeiramente de Royce Township, nos arredores de Pittsburgh, onde ela já havia morado. Foi solicitado que fizessem um exame de DNA, que infelizmente demorou ainda 1 ano para ficar pronto. Resultado: a mulher que estavam cuidando há praticamente 23 anos era Patrícia Copta, desaparecida de Pittsburgh 30 anos atrás. E Bob Copta? Como ele reagiu ao saber que sua esposa, antes dada como morta, reapareceu? Nas palavras dele: isso já dura quase 31 anos e tem sido ruim. A procura me custou muito dinheiro.
Até coloquei anúncios nos jornais de Porto Rico procurando por ela. E, embora nada disso funcionasse, ela estava exatamente onde ele pensava que poderia estar. O que você faria no lugar de Bob Copta? Difícil, não? Obrigado por assistir. Um grande abraço. Tchau.